Estamos de volta com um bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. Pessoal, a Sociedade Recreativa Palmeiras é um clube de lazer voltado para a prática de diversas atividades esportivas e eventos sociais. Um clube localizado no coração de BH, no bairro Funcionários. E em 2017, o Palmeiras completa 60 anos de vida e sucesso. Venha fazer parte do clube que mais cresce na nossa cidade. Ligue lá, 3241-1543 e agende a sua visita. Bom, vamos agora falar sobre o Atlético que se prepara para enfrentar a Chapecoense, jogo de domingo, 7 horas da noite, na Arena Condá, lá em Chapecó. Mas antes, Paulinho, como é que ficou sua impressão aí, rapidinho, que já passou, sobre esse jogo que o Atlético empatou com o Sport? Vou resumir a partida na entrevista do Oswaldo ontem. Vocês todos acompanharam, o Oswaldo dando entrevista ao canal Fox Sports. Ele falou que o Atlético antigamente era um time de muita pegada no meio campo, mas que hoje é um time que deixa jogar. E aí já deu a dica para o Roger Machado e já deu a dica para os demais jogadores do Atlético. Tá faltando nesse time do Atlético, é pegada mesmo. O Atlético ele é um time bipolar. Ele faz um jogo bom contra o São Paulo e um jogo péssimo contra o Sport, né? Então um jogo péssimo. Esse empate, tá aí o lance do Robinho, né? Perdeu um gol na cara. Esse empate pro Atlético foi bom demais, mas muito bom. Porque o Sport, se você pegar o Sport no jogo, chutou mais, chegou mais, criou mais. O Atlético deu muita sorte, a verdade é essa. Mas, Piniel, o Atlético conseguiu uma virada, né? A gente está vendo aí, foi com esse gol do Fred. O Independência começou a colocar o time para frente, começou a empurrar o time, vira com o placar, na vantagem do placar. E aí, o que acontece? Que o time entrega um empate dentro de casa, porque fora de casa a gente vê o time do Atlético conseguindo até bons resultados, mas em casa ainda está escorregando. São 5 pontos em 15 disputados, né? É a pior campanha do Atlético como mandante no início de Campeonato Brasileiro desde a era dos pontos corridos. Uma falha do sistema defensivo permitiu que o Diego Souza entrasse dentro da área e sofresse o pênalti, que, para não ter polêmica, foi pênalti. Muitos contestando essa marcação. E aí permitiu o empate. O Atlético às vezes se perde no jogo. Eu realmente não sei te dizer o que acontece com essa equipe do Atlético, que ela se apaga em determinados momentos da partida. Vamos falar que é culpa do Roger, que não está observando bem o jogo? Pode até ser. Mas algumas peças do elenco não estão funcionando como deveriam. Você pega, por exemplo, o Robinho, que é um jogador de qualidade inquestionável, é um jogador que no ano passado foi o artilheiro do futebol brasileiro, mas que neste ano ainda não se encontrou. Não está ajudando o Atlético como ele pode ajudar. E isso está fazendo a diferença negativamente para a equipe do Galo. Esse é um. Muita gente cornetando também o Rafael Carioca. Eu, particularmente, eu sou contra as críticas que têm sido feitas ao Carioca. Eu acho que é um jogador que tem a sua importância no meio-campo do Galo e não é o único responsável, talvez. Falhou nesse lance, né? Falhou no lance, mas não dá para colocar nas costas dele apenas a responsabilidade por todo esse momento ruim do Atlético. Para mim, o Roger está com problemas de ordem médica e isso tem prejudicado bastante a formação da equipe do Atlético. Outra questão que pesa bastante negativamente é o fato de que ele não consegue repetir a equipe e não consegue treinar. E esse não é um problema exclusivo dele, porque todos os times hoje do Campeonato Brasileiro estão nessa sequência pesada de jogos, principalmente os da Copa do Brasil e da Libertadores. Não tem tempo para você treinar, o treino acaba virando o jogo. E ele tem que mudar algumas peças de jogo para jogo, por lesão ou por suspensão, e aí ele é mais na base da conversa. E aí você pode responsabilizá-lo por não estar sendo eficiente na conversa para orientar os jogadores. Mas é um pouco de cada. É um problema do Roger, de ver o que ele pode fazer de melhor para a equipe do Atlético que não está rendendo e também dos próprios jogadores que precisam dar um pouco a mais. Eu queria até entrar na entrevista do Luan ontem, só para encerrar. O que o Luan disse ontem foi muito interessante. O Atlético, se tivesse 10 Luans no elenco, como titulares, eu acho que não estaria nesse momento. O pessoal tem que dar mais vontade, tem que jogar o jogo como se fosse o último jogo da vida deles. E isso é realmente importante. Esse espírito talvez esteja faltando em alguns atletas. Eu pedi para poder separar um trecho da coletiva do Roger após esse empate contra o Sport, que eu achei bem interessante. E eu queria depois que o Paulinho e o Rui analisassem isso. O Rui, que foi jogador, vai analisar pelo lado dos jogadores quando escutam esse trecho da coletiva. Coloca aí pra gente.
As soluções a gente vai buscando, né, nos treinamentos, embora com pouco tempo para isso, mas dentro dos jogos, tentando criar alternativas, né, e posicionamentos diferentes para a gente encontrar soluções. Para mim, está muito claro que as nossas soluções vão ser de forma coletiva. Coletiva e alguns jogadores importantes nossos poderem voltar ao seu grande nível. Assim como o Robinho nos ofereceu e foi decisivo no Campeonato Regional, poder voltar a atuar no nível alto. O Otero, que em um determinado momento chegou a ser titular, e hoje, quando tem entrado, não tem mostrado tudo que mostrou em outros momentos. E o Marlone, que ainda se ressente de um grande jogo para nos mostrar que pode ter um espaço maior no time. O Valdívia, que está chegando e se adaptando, também entrou bem em alguns jogos e outros não. Mas que a gente consiga encontrar essas soluções e melhorar na competição. A frustração do torcedor é a nossa também. Bom, tá aí um trecho, da coletiva do Roger. E aí, Rui, você como jogador, ali na coletiva o Roger citou o Robinho, citou o Marlone, o Valdívia, o Otero, que eles não estão com o mesmo rendimento. Como jogador, como é que você encararia uma coletiva dessa que o seu treinador coloca a público o seu nome no meio desses que não estão rendendo muito bem? Você encararia isso de uma maneira que te motivaria a mostrar cada vez mais? Ou você ficaria mordido dele não ter ido falar com você e falou em público? Normalmente, como jogador, o atleta ele não gosta muito na hora que se individualiza, assim, que cita o seu próprio nome numa entrevista coletiva. Mas eu, na época que eu jogava, eu tinha minha autocrítica e eu via algumas posições de alguns treinadores, como o do Roger, nas entrevistas coletivas, para mim, como positivamente. Porque, ou seja, o treinador ele espera algo diferente da minha pessoa. Ele espera que dentro da partida eu resolva. E esses jogadores que realmente ele citou na coletiva, o próprio Marlone, Marlone. Mas o quê? Marlone é da música, né? O próprio Valdívia, que não teve tempo de mostrar, o Otero realmente caiu de rendimento. Esses jogadores, o Robinho, que para mim continua sendo um grande jogador, realmente eles caíram de rendimento e é normal, gente. O cara não aguenta jogar no mesmo ritmo, vários jogos seguidos, com a mesma qualidade. Mas a torcida do Atlético, e eu olhando o futebol, a torcida ela tem que entender o momento do time também. O Roger, ele vem tendo problemas seríssimos para escalar o time. Então, você acaba pegando um Rafael Carioca. Gente, vocês que estão do outro lado, o Rafael Carioca nunca foi um jogador de pegada. O Rafael Carioca nunca foi um jogador de marcação. O Rafael Carioca é um jogador diferente, sim, como volante, porque tem um ótimo passe, tem uma ótima visão de jogo, ele cadencia o jogo. Então não vamos cobrar do Rafael Carioca a marcação. Isso aí tem que se cobrar do treinador. O treinador tem que procurar alternativas, não é sempre montando o mesmo esquema de jogo, não. 4-2-3-1. Que se mude o esquema de jogo, que se coloque 3 volantes, que se faça um quadrado no meio, que coloque 2 atacantes. Aí sim a gente vê o dedo do treinador. Porque fica muito fácil também. Você só substituir uma peça e colocar outra e o esquema continuar da mesma forma. Então, vamos dividir responsabilidades. Os jogadores do Atlético que não fiquem milindrados com o Roger, não. Então eu vou até segurar a onda aqui, porque o negócio começou a esquentar aqui. O Rui começou a... Paulinho, você tá contagiando ele. Eu falei alto. Essa polêmica, ele tá contagiando. Não pode colocar vocês dois um do lado do outro, não. Pra você eu vou puxar diferente. Porque a gente tem que dar uma prosseguida, tem que entrar no jogo da Chapecoense. Em cima desses problemas aí também de rendimento, de poupar jogadores, de cansaço, tem um lado também de contusões. O Alex Silva com a entorse. Não. Fisique, hein? Tá fora. Lateral direito. Felipe Santana com problema muscular tá fora. Acho que eu vou voltar, Roger treinou hoje de manhã e colocou um time praticamente reserva, exceção do Carioca, no meio para enfrentar a Chapecoense no domingo. Como é que você vê aí essa situação? Claro, ele tá pensando em preservar o time para o jogo de quarta-feira da Copa do Brasil contra o Botafogo. Paulinho, vai com calma. Não, a mesma situação do que eu falei aqui no bloco anterior, eu vou manter. É assim, o Roger está correndo um risco, acredito eu, calculado, né?
A situação dele, na quinta-feira, já tinha uma certa pressão, né? A torcida pegou muito no pé e até mesmo alguns colegas da mídia já cobrando um pouco mais de resultado do trabalho dele. E quando ele opta agora por um time totalmente reserva, né? Contra o Chapecoense, num campeonato brasileiro de pontos corridos, ao meu ver, é uma visão que eu tenho, e ele é o porteiro da zona, né? Porteiro da zona do rebaixamento é o Atlético, né? Ele está correndo um risco. O Chapecoense em casa ela é muito forte, né? É um time que teve uma queda agora de rendimento. Perdeu do Flamengo 5-1 ontem. Sim, mas é um time que teve uma queda. Não é porque perdeu do Flamengo, não. Assim, nos últimos jogos não tem jogado tão bem. Mas que em casa é forte, né? E se o Atlético perde esse jogo, ele pode correr o risco de entrar na zona de rebaixamento e vai para quarta-feira com a pressão total, tendo que ganhar do Botafogo no primeiro jogo da Copa do Brasil. Se você pensar assim, eu entro no mesmo questionamento que eu fiz do Mano. Se for para poupar 3, 4 do Atlético, ok. Mas quando poupa o time inteiro, aí, na minha opinião, o Roger está se equivocando mais uma vez. Aí sim eu acho que é um erro do Roger. Aí eu acho que é um erro. Não, se a gente vê em qualquer entrevista de algum diretor que seja do Atlético Cruzeiro virar e falar assim, Paulinho, o treinador está prestigiado, aí a gente pode saber que ele caiu. Mas lá no Atlético eles continuam ainda com esse esquema de que o Roger realmente está prestigiado. Não sei se chega no clássico não, hein, gente? Vamos aguardar. Não, porque futebol é resultado. Não estou querendo caçar. Eu sou um dos que mais defendo a permanência. Eu também. Mas mas eu acho que nesse momento o treinador também tem que pensar direitinho o que ele vai fazer. Porque assim, o momento do Atlético não é para ficar poupando o time inteiro, né? O Atlético tem uma sequência decisiva agora de 4 jogos, porque a Chapecoense é decisivo, gente. O Atlético está perto da zona de rebaixamento. Se perde, pode entrar. E aí depois tem Botafogo, Copa do Brasil, Cruzeiro Clássico Brasileiro e Copa Libertadores da América, o Jorge Wilson. Então é complicado. E só lembrar que ainda para completar o grupo, para o banco de reserva, ele está levando os meninos. A meninada. O Sub-20, né? E o Nepomuceno mandou o Marcelo embora no meio de uma final. Que, ao meu ver, foi até um equívoco que ele teve. Mas, assim, fez o que ele achava que tinha que fazer. Então, o Roger, ele pode abrir os olhos que se ele mandou o Marcelo no meio de uma final, nada o impede de mandar no meio de jogos decisivos. Mas é bom deixar claro que todos aqui ainda torcemos pela permanência. Não, sim, claro. A gente acredita que o trabalho dele vai aparecer aí. Eu só queria fazer uma observação. Você falou do Roger dando nome aos bois na entrevista coletiva. O Rui lembrou que os jogadores não podem ficar melindrados, mas eu, particularmente, não acredito que o Roger tenha ido a público para falar desses jogadores especificamente, sem antes conversar com eles. É verdade. Bom, vamos falar mais um pouquinho no último bloco, a gente dá mais uma pinceladinha aí no jogo do Atlético e da Chapecoense. E quem disse que mulher não gosta de futebol e homem não se interessa por moda feminina? Afinal, quem não quer ver a esposa ou namorada toda bonita e produzida? Então fica a dica, dê uma conferida na MK Poá, a loja mais charmosa do Buritis. Lá você encontra as grifes mais desejadas da moda mineira e tem atendimento diferenciado e ainda ganha desconto especial se você falar que assiste o Bate-Papo Esportivo. Então corra lá e confira, o endereço está aí na telinha. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre a rodada do Brasileirão do final de semana. Não sai daí!